alerta de timaço sendo formado aí, né, gente, pelo Flamengo, né? Então, o Malvadão aí se configurando de novo para ser o grande Malvadão da galera novamente aqui no futebol brasileiro, né? Refiro-me em especial à chegada do Nicolás de la Cruz, finalmente contratado depois de muita confusão, de muita uma novela com muitos capítulos, né? Mas finalmente o Flamengo conseguiu contratar, já anunciou este jogador que também já assinou ali o seu vínculo com o rubro-negro da Gávea aí por um bom tempo, né? Espetacular essa contratação, não há sombra de dúvida. O jogador pode perfeitamente chegar à Gávea e não conseguir entregar aquilo que todo mundo espera que ele entregue. Contudo, não é isso que tem que nortear uma contratação, né? O que o jogador pode evidentemente entregar. Porque a gente está falando do acaso, né? Tem várias circunstâncias que agem para que o atleta tenha uma adaptação ou não ao novo clube, no caso ao novo país, né? E sempre, né, a relação com novos companheiros ali de equipe, né? Então, a análise ela tem que se basear naquilo que o jogador está entregando, nos sinais que o jogador deixava em campo, sobre inclusive uma possibilidade de se adaptar muito bem a um outro clube. Mas, sobretudo, a entrega do jogador, entrega em termos de números, aquilo que ele entregava, como é que ele estava se apresentando dentro de campo, os desafios propostos para o jogador, né? Como é que ele lidou com esses desafios propostos nos últimos tempos. Tudo isso tem que permear ali uma avaliação sobre a contratação. Não sei se de fato isso tudo valeu, fez parte da análise, né? Não sabemos como essas coisas acontecem no Flamengo, desconfiamos, mas não sabemos, particularmente eu não sei, né? Mas o fato é que o De La Cruz, por aquilo que ele vinha entregando, por aquilo que havia sido o De La Cruz pós-cirurgia no River Plate, de fato, ele era um jogador que se legitimava como um jogador do Flamengo, né? E não somente isso, ele se legitima também para chegar e, caso se adapte ao Flamengo, se tornar um dos melhores jogadores do futebol brasileiro, talvez um dos 3 grandes destaques do Campeonato Brasileiro, talvez o maior destaque do Campeonato Brasileiro. De La Cruz tem potencial para tudo isso. Estamos falando de um jogador que sempre foi muito bom, né? Muito bom. Desde a época que estava no Uruguai, ele era um jogador realmente diferenciado. Contudo, eu sempre lembro disso, né? Na família, as pessoas achavam que o irmão, né, mais velho seria o grande destaque da família no futebol. E o De La Cruz, as pessoas viam o De La Cruz com mais capacidade do que o irmão, né, mais potencial que o irmão, mas com uma condição, uma personalidade ali que deixava um pouco a desejar em relação ao Pato Sanches, né? Então o Sanches era tido como o grande representante da família no futebol, e o De La Cruz poderia conseguir alguma coisa, mas não se confiava tanto nele como no Pato Sanches, né, que esteve aqui no Brasil, inclusive jogando pelo Santos, né? Ocorre que ele chega ao River, o River o contrata a partir, por exemplo, de um entendimento, um estudo sobre esse jogador pelo Galhardo, né? E também pelo fato, quando ele chega ao River, ele também é contratado porque havia um problema já na carreira do De La Cruz, que era a instabilidade. O jogador que era muito instável em virtude de apresentar muita irregularidade, e alguns diziam que aquela irregularidade da época já acontecia em virtude da dificuldade de colocar o pé, né? Por causa de lesões que ele vinha sofrendo já bem antes das pessoas saberem, né? Então, quando ele é contratado pelo River, ele é contratado porque o Galhardo faz uma aposta, sabia dos problemas do De La Cruz, mas ele via no De La Cruz um jogador que poderia ser transformado num baita meio-campista, num baita jogador, um jogador total ali na equipe do River, né? E de fato, quando ele chega ao River, há um trabalho, tá? Há toda uma preparação do De La Cruz, né? Não somente dentro de campo, né? Com treinamentos para que ele desenvolvesse as suas potencialidades, né? Por exemplo, houve treinamento do De La Cruz para ele desenvolver a corrida dele, né, em curtos espaços. Mas também, né, um trabalho fantástico da médica neurocientista Sandra Rossi, né, que acompanha o Galhardo há muito tempo, né, e que trata da cabeça do jogador, né? Ela propõe desafios mentais terríveis para os jogadores ali, para ver a capacidade do jogador de superar. A partir daí, ela estabelece ali um tipo de personalidade futebolística, digamos assim, para o jogador, né? A sua capacidade dentro de campo de responder aos problemas, de conseguir se dar muito bem diante dos desafios mais complicados, e a partir da leitura do que é este perfil, né, psicológico aí do jogador, ela submete o jogador a testes ainda mais severos. Então, um conjunto de tudo isso conseguiu aí construir um De La Cruz muito diferenciado, só que tinha um problema. Sempre havia as lesões, e era importante que o River conseguisse lidar também com o problema de lesão do De La Cruz. Por quê? Porque a partir de um certo momento, ele se recuperava de lesão, entrava em campo, fazia uma grande partida, fazia uma partida ruim, fazia uma partida boa, fazia uma partida estranha, se escondia em campo e tal.
e poucos entendiam disso, exceto o Galhardo e sua comissão técnica, que sempre entendeu, né, o Galhardo e sua comissão sempre entenderam qual era o problema do De La Cruz. E até em virtude disso, nunca abandonaram o jogador, assim como também fizeram com o Santos Borré, né, aquele centroavante da Colômbia. O que faz o Galhardo? Ele solicita ali a comissão, aos médicos, né, a enfermaria, né, a parte médica do River, que fizesse um estudo sobre o Galhardo num certo momento, né? Quando ele percebe que não está vendo solução, ele sugere um estudo, esse estudo é feito, há uma intervenção sobre os problemas do jogador, ela corrige os problemas de lesão do jogador, e a partir, justamente, coincide aí com a saída do Galhardo, né? Coincide com a recuperação total do De La Cruz, momento em que ele entra em campo, e aí ele vai para a dividida sem nenhum medo. A gente percebe, portanto, que aquilo que a comissão técnica já entendia era algo que de fato acontecia e que as pessoas passaram a entender. A irregularidade do De La Cruz vinha muito da dificuldade dele de acreditar que não teria uma lesão, né? Então ele ia para a dividida, às vezes ele tirava um pouco o pé, por quê? Porque ele tinha já um certo trauma das lesões. Só que o De La Cruz ele precisa muito se impor, inclusive fisicamente, para que o jogo dele aconteça. Quando ele para e deixa esse medo de lado, né, de entrar para a dividida, quando ele já não tem mais o fantasma das lesões perseguindo-o, ele vai para todas as disputas. E ele termina essa temporada de 2023 como um dos melhores jogadores no meio de campo, né, aqui na América Latina, sem dúvida nenhuma, um dos melhores. Jogador completo, que circula, gente, circula. Ele não é um jogador que fica parado, não. Então, o De La Cruz não é um camisa 10, o De La Cruz não é um camisa 8, não é um camisa 5. O que é o De La Cruz? Ele é tudo isso, tá? Ele consegue ser tudo isso, consegue também cair pelo lado do campo, lado esquerdo, lado direito, portanto, um jogador polivalente, e até em virtude dessa polivalência, ele pode perfeitamente jogar também com o Rorian de Arrascaeta, né, gente? Ele pode jogar ao lado do Arrasca. Eventualmente, ele pode também entrar no lugar do Arrasca, né? Então, com o De La Cruz, o Flamengo ganha em qualidade, né? O patamar do meio de campo do Flamengo ganha relevância neste momento, né? Então, o Flamengo está com o De La Cruz se anunciando aí como uma grande potência para 2024. Evidentemente, estou falando dessa potência, né, desse grande malvadão que pode voltar, não somente em virtude da chegada do De La Cruz, mas também de outros jogadores que podem chegar. O Flamengo está interessado e aí alguns dizem que a contratação já está caminhando bem, né? No Léo Ortiz, do Red Bull Bragantino. Sinceramente, para mim, é um jogador extremamente subestimado aqui no futebol brasileiro. É um jogador que tem uma técnica muito apurada para ser um defensor, jogador de uma autoestima muito profunda, muito alta, né? dentro das quatro linhas, né? Razão pela qual, às vezes, ele consegue até pisar no meio de campo. Às vezes, pisa também até mesmo dentro da área dos adversários. E o curioso é que, independente do local do campo em que ele pisa, você percebe que ele mantém a identidade, né? E ele mantém também, o seu jogo mantém a qualidade em alta, né? Então é um jogador que consegue até mesmo aparecer na área para fazer gol, não de cabeça, como os zagueiros costumam fazer, mas também ali como se fosse um atacante. Então o Léo Ortiz, para mim, é zagueiraço de altíssimo nível, jogador que pensa o Davi Luiz quando ele chegou ao futebol brasileiro. Muitos falavam, não, é um jogador que chega agora para sair da linha, para abandonar a primeira linha defensiva, entregando qualidade ali para o jogo do Flamengo na saída e tal. Gente, em termos de características, o Davi Luiz de fato é isso. Em termos de execução, não foi quase nada sobre isso. E quando tentou ser alguma coisa próximo disso, muitas vezes falhou, né, de uma forma bastante rigorosa, né? O Léo Ortiz é um jogador que consegue entregar bastante também nesse quesito, né? Então ele pode, inclusive, aprimorar demais o jogo do Flamengo na saída ali do primeiro terço do campo, né? O Flamengo também estará interessado no Matias Vinha. O Matias Vinha, neste momento, é uma novela ainda com mais capítulos do que a novela com o Léo Ortiz, né? E já chegando ali perto da novela que foi também com o Nicolás, né, de la Cruz. A questão a Roma parece que tem interesse em negociar o jogador. O que para mim é bastante complicado aí é o fato de que o Vinha, por incrível que pareça, embora a Roma parece que quer negociar o jogador tem mercado lá na Europa, né? E a temporada dele foi excelente, né? Para mim é um tanto quanto incompreensível que esse jogador não possa ir para outro clube europeu. De qualquer maneira, o Flamengo hoje tem condição de contratar esse jogador, e se o contratar, o Flamengo terá um dos grandes laterais, né, da América do Sul, um dos grandes laterais sul-americanos ali defendendo aquele setor, né? E aí acho que manda com toda a justiça ali, né, o titular para o banco de reservas. Então, nesse sentido, a gente percebe o Flamengo aí se potencializando para ser uma seleção de futebol, né?
Agora, ainda tem problemas no elenco, tem problemas no setor direito, né? Eu acho que é necessário sim pensar num jogador para aquele setor ali, o lateral direita. Acho que ainda tem e precisa buscar sim um volante no mercado, né? Pelo menos um volante no mercado. E, na minha opinião, ainda é possível buscar mais um ponteiro sim, tá? Então, é necessário pensar, por exemplo, na questão do Everton Ribeiro, qual é a questão, se vai ficar ou não vai ficar. De qualquer maneira, é importante ter um substituto para esse jogador, né? Existem muitos bons jogadores aí no mercado. Tem o Tomás O'Connor, que para mim é uma espécie de Everton Ribeiro desconhecidos, pertence ao Rosário Central da Argentina, poderia chegar a ser banco, ser trabalhado pouco a pouco. E tem muitos outros jogadores também que poderiam chegar. Esta seleção ainda não está montada, mas ela corre o risco de ser montada assim, com esses jogadores que vão chegar, e evidentemente se o Flamengo conseguir outros jogadores ali para o setor, por exemplo, né, o chileno, né, ali no meio de campo do Flamengo, não tem necessariamente um substituto, né, o De La Cruz não é o substituto neste momento desse jogador, então o Flamengo precisa também de mais um volante, na minha opinião. Dito tudo isso, preciso aqui agora voltar a uma crítica feita pelo Mauro César Pereira, e acho que é uma crítica extremamente relevante, em que ele fala o seguinte: do que adianta também tantas contratações se não há nenhuma mudança ali na gestão? Essa observação é importantíssima, né? No momento de muita felicidade aí com o que pode acontecer com o Flamengo, com os jogadores podem chegar, as pessoas não podem perder de vista que existe um problema no Flamengo, que é a maneira como os dirigentes tratam o Flamengo, né? Usando o Flamengo, inclusive, aí para o seu próprio benefício. Reparem no vídeo em que o De La Cruz vai assinar o contrato, que na hora que a câmera mostra o De La Cruz assinando o contrato, né, o vereador aparece ali na imagem ali para... Gente, é muita esperteza, né? Essas pessoas elas não são nem um pouco assim ingênuas, né? Elas sabem perfeitamente o que estão fazendo, né? E estão realmente fazendo um trabalho não somente ali para o Flamengo, digamos assim, mas muito também um trabalho para si próprios, né? Estão no Flamengo, também utilizando o Flamengo para o seu próprio benefício pessoal. E é necessário mudar o departamento de futebol do Flamengo. É muito importante que o clube tenha ali um gerente de futebol muito forte. Por exemplo, um Perlaipe da vida, né? Que curiosamente não ficou no Flamengo e a gente desconfia por quê, né? Porque também não adianta ter um gerente de futebol ali, né? E até de certa forma, né? O Flamengo hoje está colocando ex-jogadores ali nas funções, ex-jogadores que não tem competência para estar nessas funções, né? Evidentemente, né? Que é tudo chapa branca, tudo que incapaz de fazer crítica tal, tudo, sabe, caminhando junto, enfim. O Flamengo precisa de um cara para proteger vestiário, né? Um cara para fazer um bate-bola entre a comissão técnica e os próprios dirigentes, né? Um cara, por exemplo, que consiga aplicar os castigos caso um ou outro jogador saia da linha, né? E não deixar isso necessariamente para o técnico, porque técnico de futebol não pode e não deve aplicar castigo a jogador, né? Então o Flamengo precisa de um gerente de futebol de verdade, não fabricado aí, né? E também precisa que os seus dirigentes... O presidente Landim não vai sair? Não vai sair. O ideal era que o Marcos Braz não continuasse, né? Porque é o cara que mordeu a virilha de um torcedor aí alguns dias aí, né, gente? Só por isso o cara já devia ter sido demitido do Flamengo, né? Mas não é somente por isso. É porque o Marcos Braz ainda é um parlamentar e o homem forte do futebol do Flamengo. Gente, as coisas são incompatíveis. O cargo que ele ocupa no Flamengo é um cargo para o qual deveria dedicar ali quase todo o tempo da vida dele, né? Enquanto não está dormindo, enquanto não está ali na relação pessoal com os seus familiares, né? Não tem sentido nenhum ele manter esse cargo no Flamengo e ao mesmo tempo ser parlamentar. É um absurdo um negócio desse. É sui generis, é inacreditável que isto ainda aconteça no Flamengo. Então o Mauro César está certo nessa crítica, né? Não adianta nada contratar tantos jogadores e deixar o Tite ali, né, lidando com essas feras, né? Então um gerente de futebol é muito importante e outros cargos de dirigentes também a gente precisa ver mudanças severas para que o Flamengo consiga se dar muito bem. A despeito disso, né, o Flamengo ainda assim pode sim voltar a ter conquistas importantes, mesmo com esses problemas não resolvidos. Porque o time que o Flamengo está montando é de fato um time muito acima da média, respeitado, claro, né, a busca por alguns jogadores ali que ainda, né, precisam chegar, como lateral direito, e um volante e possivelmente, por que não, mais um jogador de lado de campo. Tá bom, gente? É isso.